Não importa quantos anos tenham passado, não importa se você enfrentou os chefes de Elden Ring, Bloodborne ou qualquer outro Souls-like. Quando você pisa novamente em Lordran, parece que você voltou para casa. E eu não estou falando de uma nostalgia comum. Eu estou falando daquela nostalgia que faz você lembrar exatamente onde morreu pela primeira vez, onde tomou um susto, onde ficou completamente perdido, onde quase desistiu do jogo e onde finalmente entendeu por que Dark Souls virou uma lenda. Porque alguns jogos são divertidos, alguns jogos são marcantes, mas poucos conseguem se transformar em uma memória. E talvez seja por isso que, mais de uma década depois, tanta gente ainda continua voltando para Lordran. Para entender a nostalgia de Dark Souls, primeiro precisamos voltar para 2011. Na época, muitos jogos estavam seguindo uma filosofia completamente diferente. Objetivos eram marcados no mapa, tutoriais constantes, sistemas pensados para garantir que o jogador sempre soubesse o que fazer. E foi nesse cenário que Dark Souls surgiu. Um jogo que parecia ignorar quase todas essas tendências. Ele não te guiava, não mostrava objetivos em mapas, e muitas vezes nem deixava claro para onde você deveria ir. A primeira vez chegando em Firelink Shrine era quase uma experiência de desorientação. Você olhava ao redor e via vários caminhos possíveis, mas o jogo nunca dizia qual era o caminho certo. E o mais curioso é que o jogo nunca dizia que você estava no lugar errado. Ele simplesmente deixava você descobrir isso sozinho, sempre da pior forma possível. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente lembra dessas experiências até hoje. Porque quando tudo dá errado, a memória fica. Nos lembramos do susto, da frustração, da sensação de estar completamente perdido. Dark Souls não fazia questão de te agradar. Ele exigia atenção, paciência e, principalmente, exigia que você aprendesse com seus próprios erros. E quando você finalmente aprendia, a sensação era diferente de qualquer coisa que existia naquela época. A visitor, have we? Thou must be the one who freed Artorias. Existe algo que nunca pode ser reproduzido em Dark Souls. A primeira vez entrando em Lordran, a primeira vez ficando completamente perdido, a primeira vez sem saber o que te espera até a próxima fogueira. Você não sabia para onde ir, não sabia quais armas eram boas, não sabia o que era humanidade e não sabia nem o que era uma build. Na verdade, você provavelmente nem sabia o que estava fazendo. E justamente por isso, cada descoberta parecia enorme. Hoje nós sabemos onde estão os atalhos, sabemos onde encontrar os melhores equipamentos e sabemos quais chefes vêm pela frente. Mas, na primeira vez, nada disso existia. Existia apenas a curiosidade e o medo. Porque cada porta poderia esconder um inimigo novo. Cada corredor podia levar para uma área completamente diferente. Encontrar uma fogueira nova era um alívio. Era como encontrar um pequeno pedaço de segurança em um mundo que parecia querer te matar o tempo inteiro. E encontrar um atalho era ainda melhor, porque pela primeira vez você percebia que Lordran estava completamente conectada. Que aqueles lugares não eram fases separadas, eram partes de um mesmo mundo. E então vinham os chefes, Taurus Demon, Belgargolis, Capra Demon e mais tarde, Ornstein e Smaug. Chefes que hoje parecem familiares, mas naquela época pareciam obstáculos impossíveis. E talvez seja por isso que a nostalgia de Dark Souls seja tão forte. Porque nós não sentimos falta apenas do jogo. Nós sentimos falta da sensação de descobrir esse mundo pela primeira vez. Well, what do we have here?
You must be a new arrival. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. But there's no salvation here. You'd have done better to rot in the undead asylum. But too late now. Uma das coisas que mais envelheceu bem em Dark Souls é a sua atmosfera. Porque Lordaeron não parece um mundo vivo, ela parece um mundo que já chegou ao seu fim. Um reino abandonado, uma civilização em ruínas, um lugar onde você chegou tarde demais. Você atravessa castelos vazios, cidades abandonadas, catacumbas esquecidas, e durante boa parte da jornada, existe uma sensação constante de que alguma coisa está errada, porque quase ninguém está ali. E aqueles que ainda restam também parecem estar desaparecendo aos poucos. Diferente de muitos jogos, Dark Souls passa boa parte do tempo sem música. Você escuta apenas seus passos. O som da armadura, o vento, os inimigos ao longe, e isso faz com que Lordaeron pareça ainda mais vazia. E talvez seja por isso que tantos lugares de Dark Souls ficaram gravados na memória de muitos jogadores. Não porque eram bonitos, mas porque tinham personalidade, porque transmitiam sentimentos, porque pareciam contar histórias sem precisar dizer uma única palavra. E também porque metade dessas histórias terminavam com você levando um ataque surpresa vindo de algum lugar que a câmera convenientemente esqueceu de mostrar. E outra coisa, a Jovem Guarda não era um estilo musical. A Jovem Guarda era apenas o programa de televisão. Mas mesmo depois de todos esses anos, ainda existe algo especial em caminhar por Lordaeron, porque poucos jogos conseguiram transformar a solidão em uma parte tão importante da experiência. You are astonishing. The truth I shall share, without sentiment. After the advent of fire, the ancient lords found the 3 souls, but your progenitor found a 4th. Mas eu acho que a nostalgia de Dark Souls não vem apenas do jogo. Ela vem de quem nós éramos quando jogamos. Porque quando lembramos de Dark Souls, nós raramente lembramos apenas dos chefes, ou das armas, ou das builds. Nós lembramos do momento da nossa vida em que estávamos jogando. Das tardes tentando derrotar um chefe que parecia impossível, das pesquisas na internet para descobrir para onde ir, e dos vídeos no YouTube explicando alguma mecânica que o jogo nunca se preocupou em explicar. Porque naquela época, Dark Souls ainda era uma descoberta. Uma experiência que passava de pessoa para pessoa. E talvez seja exatamente isso que jamais poderá ser recriado. Hoje nós sabemos onde estão os segredos. Conhecemos atalhos, sabemos quais chefes vêm pela frente, sabemos quais áreas são perigosas e até quais erros evitar. Mas na primeira vez, nada disso existia. Você não sabia o que estava atrás da próxima porta. Não sabia se encontraria uma fogueira ou uma morte instantânea. E é justamente essa sensação de descoberta que gera a nostalgia. Porque não sentimos falta apenas de Lordaeron. Sentimos falta da sensação de explorar, sem saber o que nos aguardava. Sentimos falta daquele momento em que tudo era novo. Quando cada pequena vitória parecia enorme. E cada descoberta parecia uma recompensa, porque depois que você aprende tudo sobre Dark Souls, você pode revisitar o jogo, mas nunca poderá vivê-lo pela primeira vez novamente.